Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez com o nosso podcast OrtoWine. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal de casa. Hoje vamos ter aqui um podcast puramente médico, vamos falar de medicina. Temos aqui a presença ilustre de um grande professor nosso, grande cirurgião, um dos maiores cirurgiões de joelho do Brasil, com certeza, sem a menor sombra de dúvidas, né? Sem dúvida alguma. Convidado da noite, especialíssima hoje. E estamos aqui. Mais uma vez eu e o Lucão. Fala, Zé. Não, Lucão, vamos lá. Vamos Estamos junto aqui. E o nosso convidado é o Dr. Sérgio Mainini, conhecido por nós como Serginho. A gente chama de Serginho. Grande Serginho. Com todo o carinho, todo o respeito, ele sabe disso. Então, vocês vão ver que ao longo da nossa conversa, nós vamos chamar ele de Serginho. Mas é o Dr. Sérgio Mainini. Muito obrigado pela presença, Serginho, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Sabe da correria da tua vida, que não tem tempo pra nada. É uma loucura. Mas você arrumar um horário com a gente aí é maravilhoso. Obrigado, viu, cara? Imagina, é uma honra. É muito prazer estar aqui com vocês. E eu tô tranquilo, eu tô de férias. Aí sim, que legal, merecido. Aí sim. Conhecemos o Serginho há quantos anos já? Muitos não vamos anos, contar né? pra não dar medo, mas... Não, mas pô. Uns 22, 23. Mas é bom te contar porque dá moral pra gente, pô. 22, 23 anos com o Sérgio, é um prazer, é um privilégio conviver esses 22, 23 anos com o Mainini. Os que são da área, que são médicos, sabem, é um dos maiores cirurgiões de joelho do mundo, né? Não tem conversa, não tem história isso aí. Não, sem demagogia. Sem exagero algum, não tem nada. É realmente um monstro. Realmente, pra mim também eu considero. E uma pessoa que vocês vão conhecer hoje aqui, que vocês vão ver que cheio de brincadeira, de uma humildade, uma coisa incrível. É um irmão, é um amigo, um irmão um aninho mais velho só. E Mainini, bom você estar aqui, obrigado. Mainini, eu quero que você começar a contar pra gente como é que você chegou na medicina. Você prestou vestibular, foi pra medicina, não foi assim? Como é que você... Que hora que deu o start pra você fazer medicina e como que você chegou na medicina? Conta essa história da tua vida pra nós. Olha, eu vou contar uma história que eu até evitava de falar muito, porque nem sei se vocês sabem. Depois eu comecei a contar para algumas pessoas. Mas eu na minha adolescência, eu era muito bom, na verdade, em ciências exatas. Mas eu queria fazer alguma coisa mais humana do que eu achava exatas muito fria. Mas eu queria ser cientista. Já conversei com uns biomédicos recentemente e contei para eles essa história que falei assim, eu comecei por biomédicas. Eu entrei na Escola Paulista de Medicina no curso de biomédicas. E o curso era junto com os médicos. Os 2 primeiros anos era exatamente as mesmas aulas. Muito pelo contrário, nós biomédicos, eu tinha aula de matemática e tinha aula também de física. Então eu tinha 2 matérias a mais que eles. E eu comecei na biomédica, e a gente participava dos esportes junto, menos na intermédia, que era a competição mais importante da medicina. Isso, para quem não está acostumado a ser intermédio, são jogos dos alunos de medicina. São jogos assim grandes, todo mundo que entra na faculdade quer participar, é uma coisa bem bacana. Fecha uma cidade do interior uma semana por ano para fazer os jogos, né? Isso, super bacana. Literalmente fechava a cidade. Então na biomedicina você não podia participar da intermédia. Mas treinava junto, os outros campeonatos tudo junto. Tudo junto. E tinha um colega lá, o João Bosco Guerreiro da Silva, que está em São José do Rio Preto hoje em dia, que a gente era do time de basquete. Ele falava, pô, Serjão. Alguns chamam de Serjão, outros de Serginho, outros de Mainini. Tá? Então, chefe. Não, chefe de todos, viu, cara? Serjão, você tem que ir para medicina, cara. E eu gostava muito de esporte. Gosto muito de esporte. Então teve a primeira intermédia, primeiro ano. O segundo ano foi intermédio em Santos. E a Paulista ganhou, que é onde eu estudei, né? Então, quando eu estava assim, eu estava indo bem e tal, aí eu falei assim, decidi, tá bom, eu vou fazer vestibular para medicina, porque isso aqui é muito legal. Quero continuar no intermédio, senão eu vou separar, porque no ano seguinte a gente separava. Então, no meio da intermédia, eu voltei para São Paulo para fazer inscrição para o curso para vestibular para medicina no ano seguinte. E foi no último, olha, por um estralo, por uma obra do acaso, era o último dia. Eu tentei fazer a inscrição em Santos, num cursinho lá em Santos,
E falaram assim, não, ontem foi o último dia aqui, só em São Paulo, amanhã é o último dia. Então eu fui para São Paulo, perdi um dia de jogos como torcedor, e fui para São Paulo, fiz a inscrição. Na semana seguinte da Intermédia, que é na Semana da Pátria, então em setembro, de 7 de setembro, pega aquela semana inteira, eu comecei a estudar sozinho com meus cadernos do cursinho para fazer o vestibular. E abandonei o curso. Abandonou a biomedicina? A biomedicina. Aí meus amigos, Sérgio, você tá louco? Você tem que ir você vai repetir por falta. Você tem que ir nas aulas. Você não pode... não é certeza que você vai entrar. Eu falei para eles. Falei, vocês não entenderam. É o que eu quero. Agora eu vou ser médico. Eu vou entrar. Aí passei a estudar, sei lá, 18, 20 horas por dia. Não, 20 muito. Mas estudava Mas 18, o dia inteiro. Estudar, porque o vestibular de medicina, todos vocês sabem, é bastante difícil de entrar. E eu queria entrar na Unifesp, na Escola Paulista, porque eu queria continuar com eles, com meus amigos. E então, aí me dediquei. E quando estava assim, depois que teve o vestibular, estava guardando algum cigarro e até me falaram, cara, se você pôs primeira opção USP, você entrar na USP, nós vamos te matar. Nós vamos te matar. Eu falei, não, mas eu não pus, não. Mas, graças a Deus eu acabei entrando na medicina e porque também não mudava a minha ideia de cientista, porque eu percebi que o médico tinha muito mais opções de ser cientista, de ser pesquisador como médico, e o biomédico também, mas o médico tinha algumas coisas a mais que podia fazer. Mas depois, com o tempo, eu deixei de ser cientista porque fui para a ortopedia. Mas recentemente, depois a gente vai falar, eu voltei a ser um pouco cientista, que quando eu parti para a área da medicina regenerativa. E acabei indo para a ortopedia porque eu gostava muito de esporte e eu via que os esportistas, a ortopedia tinha muita intimidade com os atletas. Foi a minha opção de ortopedia, foi isso também, foi relação com esporte. Porque eu tenho a família, você sabe, meu pai é ginecologista, né? Tinha todo um caminho já andado, e eu tentei até fazer ginecologia, não consegui, fui para ortopedia por causa do esporte, por causa do Corinthians principalmente, porque eu fazia estágio no Corinthians na época, quando eu era quinto anista na faculdade, eu fazia estágio no Corinthians já. E aí comecei a mudar minha cabeça para o esporte, não consegui ficar mais longe do esporte e pensei na ortopedia como um link da minha profissão com o esporte, né? Que acho que é a tua ideia. Também foi essa, né, Sérgio? Foi essa a ideia. Exatamente, mesma coisa. Legal. Pô, e daí pra frente, a gente já sabia da tua trajetória brilhante aí como cirurgião de joelho, mas você foi um dos primeiros, né, cirurgiões reconhecidos como especialista em joelho. Não existia essa divisão antigamente na ortopedia, né? Assim, muito antigamente, estou dizendo, não existia essa fragmentação da ortopedia, eram ortopedistas gerais, né? E aí começou a subespecialização há muito tempo atrás. E você, não quero dizer que você está velho, pelo amor de Deus, muito tempo atrás. E você foi uma das primeiras gerações desses subespecialistas, né? E, pô, isso foi um negócio também inovador para todo mundo, uma época de mudança na ortopedia com essas fragmentações, né? Então começou a ter especialista em joelho, em quadril, eu não sei na época como que foi, mas os joelhos foi uma das primeiras, né? Exatamente. Eu fiz a minha residência na Santa Casa de São Paulo, né? E lá tinha os grupos de especialidades. Mas praticamente todo mundo na época era ortopedista geral. Mas eu comecei a me interessar por joelho porque eu estava insatisfeito de ver o resultado de pessoas que chegavam no pronto-socorro com o joelho inchado e a conduta era, não, funciona, tem líquido, engessa e depois fisioterapia. E eu várias vezes chegava para os meus preceptores e falava assim, pô, mas ele contou que ele já fez isso 5, 10 vezes, não vai dar certo. E a resposta era, não,
É isso sim, é que ele não fez direito. A culpa é do paciente. É do paciente, a culpa era do paciente. Eu falei, alguma coisa está errado aí. Não é possível que todos eles são os culpados. Os pacientes são culpados. Mas sempre dos teve mais uma veia resultados. cientista, você vê? Sempre. Teve. Mas você sempre teve um pouquinho de cientista, é verdade. Sempre. Mas é verdade, eu E aí reconheço isso em você. Eu me interessei e na Santa Casa tinha o Tatsuo Aihara, que tinha já há algum tempo vindo do Japão. Ele se formou, foi para o Japão e trouxe, foi um dos primeiros que começou a artroscopia no Brasil. Que ano que era isso, Sérgio? Isso foi em 84. Isso é o começo da artroscopia de joelho no Brasil. Então, já existia. Já tinha. A Santa Casa já tinha há alguns anos, poucos anos. Eu não sei se na USP já tinha, eu acho que a USP é através do Wilson Mello, Mas que era bem teve recente, junto. né? Era o comecinho. Os primeiros passos da artroscopia. E era artroscopia de zóio. Né? Exatamente, não tinha só pra microcâmeras, entender, não tinha operar câmera. por artroscopia é conseguir enxergar por uma câmera, ou com uma cânula, né? Não ter que abrir a articulação para conseguir ver. Isso era o começo, era sem a câmera, né? Era só pôr o olho numa ótica. Exatamente. E então eu grudei no Tatsuo, aprendi a fazer, e a artroscopia começou só na articulação do joelho, praticamente só na articulação do joelho, que foi que começou mundialmente pela articulação do joelho. E hoje em dia, todas as articulações, né, ombro, quadril, coluna, feito. Então começou por aí. E a Santa Casa foi, em São Paulo, uma das pioneiras. Eu não sei se a USP começou concomitantemente, eu acho, e a gente começou a fazer. Eu me dediquei a isso, comecei a entender melhor o que acontecia com o joelho de errado, que aqueles pacientes todos que passavam pelo pronto-socorro e não tinha fim. E sem a ressonância, né? Sem ressonância. Na época não tinha ressonância. Então, você tinha que colocar a ótica e visualizar. O diagnóstico era clínico, examinando e uma suspeita, mas a confirmação era no ato do cirúrgico, que era após introduzir aquela ótica na qual a gente conseguia e iluminava e conseguia ver o que tinha dentro da articulação. Porque, na verdade, você não fazia cirurgia pela artroscopia nessa época, né? Você fazia um exame diagnóstico complementar com a artroscopia monocular ali, na verdade, você olhava, fazia aquele diagnóstico, aí você operava, você confirmava, ou você já fazia com essa monocular alguma coisa, por exemplo, uma triangulação com pinças, essas coisas assim já? Sim, já com a monocular? Já. É difícil, cara. Que loucura. Então, que loucura. Na história da artroscopia, sim, foi primeiramente diagnóstica. Mas quando chegou no Brasil, já era cirúrgica. Já era terapêutica. Já era terapêutica. A gente confirmava a nossa suspeita clínica e tratava. Basicamente, naquela época, era tratar as lesões meniscais. E algumas das patologias sinoviais, ou mesmo de cartilagem, algumas coisas que se fazia perfurações do osso exposto para estimular a formação de uma fibrocartilagem. Então a gente já fazia essa parte cirúrgica. Mas no começo, por exemplo, as reconstruções ligamentares, aí sim a gente abria, naquela época. Né? Aí depois, com o advento de acoplar uma mini câmara e transmitir isso para um monitor. Então, porque era uma cirurgia egoísta, só o cirurgião que via o que estava fazendo. Então, meus auxiliares, antes de vocês, e eu falava, dá uma olhadinha aqui, olha, veja lá a lesão, e aí eu vou tirar esse pedaço do menisco, depois eu te mostro. E aí ele ficava lá segurando a perna, esperando. Então durante muitos anos eu fiz desse modo. Que loucura, né? E hoje é uma cirurgia bastante comum, né? Você vê que o pessoal às vezes nem pensa que como foi a evolução, o início disso, né? Para chegar até onde chegou hoje, né, cara? Existem diversas etapas, né? Hoje, projeto numa tela dessa, você vê o joelho ampliado, o menisco gigante. Grava. Tem um instrumental próprio para poder operar, não era um instrumental de cirurgia aberta adaptado. Então é uma evolução gigante. Exatamente, foi sim.
E foi assim uma coisa, até uma parte interessante, que pessoas que foram ex-alunos que fizeram treinamento em cirurgia artroscópica comigo, tornou-se a tal modo que alunos falando assim, poxa vida, a gente não tem a mesma, quando precisa abrir um joelho, a gente tem um pouco de dificuldade, porque a gente já aprendeu artroscopicamente, sem precisar abrir. Perde a referência. Né? Então, algumas coisas que tem que abrir, tem muita gente que às vezes me chama, ex-alunos, porque tem que abrir. Porque artroscópico, então, hoje em dia, é mais fácil do que... Eu lembro de uma cirurgia na minha residência que eu entrei com ele, que o equipamento quebrou. E ele fez na ótica com o olho. Terminou na ótica. Eu lembro disso, cara. Não sei se você vai lembrar que você já fez tanto. Eu lembro disso, eu tava com você na cirurgia. Eu lembro que aconteceu isso, você mas lembra? Sim, num tempo mais moderno, né? Sim, já faz por então, peronomútil moderno. Eu tava com você. E aí quebrou. E você fez no olho. Queimou lá e o pessoal... Daqui, e agora? Eu falei, tira todo esse equipamento. E eu terminei no olho. Olha que interessante eu lembro desse episódio, não lembrava que você estava junto. Mas foi isso mesmo, eu lembrei. E lembrei que você fez tudo direitinho. Falei, pô, legal pra caramba, bicho. Se o cara não tem essa experiência prévia, como faz um negócio desse? Ia ter que fechar e terminar. Suspende, no outro dia pra terminar. Suspende, tem que transformar, é isso mesmo. Terminar no outro dia. É isso mesmo. Isso você foi lembrar, depois de quantas 1000 cirurgias, Serginho, que você tem? Quantas 1000 aí? Ó, você foi lembrar de uma delas aí? Dessa, uma entre as 18 mil, quantas mil? Eu tenho cadastrado tanto no programa de computador que eu tenho, mas desde quando eu terminei minha residência e aí depois eu fui pro Hospital IFOR, que, para quem não conhece, é um hospital em São Bernardo do Campo, que era um hospital especializado em ortopedia, só tinha ortopedia. Há cerca de uns 5 anos, mais ou menos, foi comprado pela Redditor e agora eles puseram algumas outras especialidades, mas era só ortopedia. E quando, lá no começo, o Dr. Carlo Milani, que foi um dos fundadores do hospital, junto com o Dr. Roberto Dorozoni, Dr. Lúcio Rigg, quando eu comecei, eles souberam que eu estava estudando. Quando eu fui lá, estava fazendo o meu R4, que na verdade era após o término da residência, né? Fazendo especialização em artroscopia. Ele falou, então você vai ser o chefe do grupo do joelho. Ele tinha uma visão futurista que precisamos ter subespecialistas. E então tinha já que antes dessa fragmentação da cirurgia do joelho, tinha a cirurgia da mão. A cirurgia da mão, ela já era uma coisa assim separada. Antes ainda. Antes da parte do joelho. Mas aí o joelho foi a segunda especialidade mais... A separar. A separar. Ah, eu não sabia disso. E a cirurgia da mão já existia. Então ele falou assim, então a partir de hoje você vai ser o chefe do grupo de joelho. Mas mesmo assim, era um hospital democrático, muita gente não passava os casos de joelho para mim. Mas aí com o tempo, os pacientes foram de repente eles cobravam, não, alguém operou o joelho dele aberto e aí ele estava fazendo fisioterapia com o que eu tinha operado sem ser aberto. E isso criava por que o meu abriu? Porque foi só furinho. Só recuperou furinho, um em tanto tempo, o outro recuperou outro metade tal. do tempo, outro não sei. Exatamente. E em São Bernardo, uma cidade que na época, né, praticamente todas as indústrias automobilísticas estavam na região. Então eu passei a recuperar os pacientes, funcionários de empresas muito rapidamente. Então os médicos do trabalho passaram a me mandar e eu comecei a ter muito caso. E eu fazia sempre uma fichinha minha paralela ao registro de cirurgia. E eu desenhava a cirurgia desenhava a lesão, como que era, como que estava e como que ficou. Foi feito. E eu tinha essa fichinha à parte. Quando eu montei um consultório meu próprio, eu passei para a secretária e falei, você vai cadastrar tudo isso numa planilha do Excel. Então eu tenho essa planilha que eu estou chegando aos 18 mil cirurgias do joelho. Putz, grilo, hein? 18... Que absurdo, hein, cara? Não, 18 mil das que tem desenho, registro deles.
Quantas não operou para outros Não, colegas e quantas não operou sem E registro? como é que você fala que você não ficou um cara cientista, mesmo ortopedista? Lógico que ficou. Acho que ficou. Como que não? Dentro dos ortopedistas, o mais cientista. Porque, pô, que ninguém tem cientista na ortopedia, não existe, cara. Não, tô brincando, Não, existe sim, tô brincando, existe existe sim. É. É uma brincadeira que a gente tem pra fazer Entre com nós. ortopedista entre nós aqui, mas eu tô brincando. Mas você tem a veia cientista, Sempre lógico, teve. lógico, né? Sempre teve até de ensinar as pessoas, de ter essa paciência de ser preceptor nosso, inclusive, professor de residência médica. Tem isso aí, é um dom, né? E o desprendimento completo do conhecimento, né? Passa tudo que sabe, não esconde uma vírgula. Sim. Eu nunca vi, eu conheço o Sérgio há 23 Sim, anos, sim. fui residente dele durante 4 anos. Eu nunca vi esconder uma técnica, esconder um conhecimento. Ao contrário, cobrava dos residentes que aprendesse tudo que ele sabia, tentava passar, dava aula, insistia. Tem que aprender, tem que fazer, põe a mão aqui, põe a mão ali. Quer dizer, intelectualmente desprendido do conhecimento para passar para as gerações de frente. Quer dizer, isso sempre foi uma característica do Sérgio, tanto que foi professor universitário há muito tempo, chefe de residência há muito tempo, sempre desprendido disso aí, nunca guardou a informação, né? Mas é um dos motivos do sucesso das pessoas, Sim. que eu acredito nisso também, que as pessoas têm que ensinar as outras pessoas o que ela conhece de bem e de bom, né? Sim. Sem o medo de ter uma pessoa como o seu concorrente, nada, competidor, não existe. nada disso. Isso já é. Quando a pessoa faz isso, quando a pessoa tem conhecimento e já faz isso, para mim já é um dom da pessoa ser do bem, Sim. ser uma pessoa que será bem sucedida ou já é bem sucedida. Normalmente, Você não tem ideia quem de não quantos é, não presidentes faz isso. formou, né? Não faz isso, quem não é. Muito. Né? Bastante. Porque só do IFOR foram mais de 100, né? Ah, é bastante, Sim, né, cara? por aí. Por aí. Putz, gente pra Fora todo mundo que fez joelho. Eu tinha um livro que depois se perdeu. Eu esqueci que os que faziam após terminar a residência de ortopedia geral, que ficavam comigo, como o Lucas aqui ficou, e que esse R4 assinava o livro. Eu Não sei se assinei. você assinou. Assinei. Aí depois eu esqueci, eu não sei, perdi esse livro. Eu assinei. E aí acabei se perdendo. Senão Será que o André Maurício não sumiu com ele? Não, porque o André Maurício foi o primeiro R4 oficial. Foi o seu primeiro R4 oficial, né? Ele junto com o Eric Nunes, que está em Belém do Pará. Que é outro. Mas eu dois tenho, maravilhosos. eu tenho o R4 em Brilhantes. Belém do Pará, em Teresina, no Piauí, no Maranhão, pelo Nordeste. Isso é uma satisfação muito Está grande. espalhada, Espalhada. Os É filhos bem bacana. Moeninas estão espalhados no Brasil. Que bom. O Eric é um cara fantástico, né? O Eric é um cara maravilhoso. Sensacional. E o Eric Murata também, que Eric Murata. é sócio de Sócio aqui do vocês. restaurante. Do restaurante. Que não está aqui também, foi Também. meu R4, o Lucas. O André, Eu só não o fui André porque eu se fui fazer dedicou- pé, né? Fui fazer ele pé e dedicou a tornozelo. cirurgia do pé. Então, Eu fui pelo... para dividir, né? Sim, até pra gente a poder... equipe. Exatamente, foi um Exato. dos objetivos na época mesmo, a gente dividir. E também gosto bastante de fazer pé e tornozelo, apesar que hoje também migrei um pouco mais para a parte da regenerativa, né? Nós três aqui, né? Você. Integrativa e regenerativa, que também mudou um pouco a minha cabeça mais recentemente, aí, acho que como de todos nós aqui, né? Sim. Integrou mais a medicina. A gente foi da medicina segmentada, da ortopedia, né? Para integrar tudo depois de velho. Tudo de novo, voltar a integrar, né? Entender de novo o paciente como um todo, tal, que é uma história legal aí também. Agora é óbvio que aqui nós não temos tempo, óbvio, para tirar do Sérgio um curso inteiro de joelho, ainda mais que é um ao vivo, é um programa que abre para público leigo, tudo. Mas tem, assim, dentre todas as áreas do joelho, tem uma área que é um desafio, né? Que é a instabilidade patelofemoral, né? Que é a rótula, quando a rótula, aquela parte da frente do joelho desloca, né? Especialmente nessa patologia, o Sérgio acho que é um dos caras que tem uma experiência, talvez a maior do Brasil, tem uma experiência gigantesca. E eu queria que você falasse um pouco para as mães, para as pessoas que têm o filho lá que desloca, né? A rótula, né? A patela sai do lugar. Como é que conduz isso? Qual a gravidade disso? E quais são as opções terapêuticas para um deslocamento da patela, né? Que é uma coisa difícil de tratar. Que foi mais uma coisa que aconteceu assim na minha vida profissional, que
que assim, o que a gente tinha aprendido, as técnicas antigas, porque existe mais de 100 técnicas descritas de cirurgias para esse problema. Mas a gente via que assim os resultados eram bastante precários. E aí eu teve uma paciente que uma vez já tinha operado 2 vezes em outros médicos, e eu tive uma ideia de fazer uma técnica diferente, e passei a ter um resultado muito bom com isso, que foi quando eu tive, e aí eu comecei a seguir uma série de casos, e foi quando eu fiz a minha tese de mestrado a esse respeito. E aí, estudando na tese de mestrado outras técnicas, e aí posteriormente começou a se desenvolver a técnica de reconstruir o ligamento patelofemoral medial, que é um ligamento que segura a patela no lugar para ela não sair. Patela ou rótula, como era chamado antigamente. Antigamente não, pela literatura hispânica, espanhola, que eles usam, e francesa também, que usa o termo rótula. Francesa principalmente, que usa a rótula, mas sempre foi patela também, advindo do latim. Então, no latim é chamada, que é a nomenclatura mundial, usa-se o termo patela. Então, mas é uma doença que pode acontecer desde crianças pequenas, é mais comum em crianças mais novas, na síndrome de Down, que às vezes com 2 anos, 4 anos já acontece isso, mas o mais comum é quem tem uma predisposição a ter, por uma formação óssea diferente no local, então o encaixe não fica muito bom. É mais comum aparecer na época da adolescência, de 12 ou até 14, 17, 18 anos, que é a época mais comum de acontecer. Muitas vezes, tudo em ortopedia, inicialmente tenta-se o tratamento conservador, o tratamento sem cirurgia. Mas a gente já adverte que a chance de voltar a ter a recidiva dessa luxação, que é o desencaixe da patela, é em torno de 50%. Mas em muitos casos resolve, e fortalecendo a musculatura da coxa, a patela estabiliza, e muitas vezes evita-se de operar. Mas quando já aconteceu a primeira vez 50% de acontecer. Acho que depois que saiu 2, a chance de ter a terceira é praticamente 100%. É só ir lá fazer esporte que vai sair. Fazer esporte sai. Então aí a gente acaba fazendo a cirurgia. Indica a cirurgia. Uhum. Muito bacana, muito bacana. Então, é legal. Assim, pra mãe que tá com essa criança, porque tem muita mãe que tem dúvida nessas coisas, não sei o quê. Não precisa ter também, né? Saiu uma vez na vida, já acho que tem que ir lá ver, avaliar, conversar com o especialista, ver. Uhum. Já entra em pânico total. Tem uns casos que já entra em pânico, né, cara? Não dá, não é que já vai ter que operar, nada disso. Então é conversar, ver, avaliar, e aí ver como vai seguir o tratamento. Às vezes não precisa, que nem o Dr. Sérgio falou, e às vezes outros episódios de recorrência, e acaba tendo que fazer cirurgia também, que tem solução, tem uma resposta boa, tem um resultado legal, né? Na maioria dos casos responde bem, o paciente vive uma vida normal, praticando esporte, pós-operatório, né? Acredito que não tenha nenhum tipo de complicação maior, né? Com o advento das técnicas modernas, praticamente 100% de resultado, 95%, 99%, 100% dos casos resolve. Poucos casos que tem recidiva hoje em dia, diferente dessa época que eu comecei, que era uma coisa bastante frequente, a recidiva. Bastante frequente. E hoje em dia, com as técnicas modernas, praticamente 100% dos casos são resolvidos com a cirurgia, se não conseguir o tratamento conservador. Toda vez que a gente fala em cirurgia de joelho, lembra do Ronaldo Nazário, né? O R9. E você vê, ele foi submetido a várias cirurgias e voltou, ganhou Copa, foi melhor do mundo. O dele, se eu não me engano, foi uma sequela de Osgood-Schlatter, não foi? Ele teve uma avulsão da patela, né? Uma avulsão do tendão patelar, né?
É uma doença um pouco diferente, na verdade, porque o dele foi isso, a sequela do glutilater, uma tendinopatia, então ele teve a rotura do tendão patelar. Rompeu o tendão, né? Não Então, avulsionou. então com isso a patela deslocou. Mas a maior parte dos casos, a doença mais comum é a patela sair do lugar sem romper o tendão. Tendão íntegro. O tendão íntegro, rompe Sim. o ligamento patelo-femoral medial. Que é um outro tendão que só mantém a patela no lugar, né? Exatamente. E É um estabilizador, né? O dele foi uma coisa assim, até um pouco mais grave, né? Mas muita gente condenou ele no futebol, né? Disse que não ia jogar que não mais, voltava que não voltava mais. exatamente. Tal. Foi submetido pela gravidade da lesão. E aí foi operado na França, né? Isso. Pelo Dr. Gerard Sayan, que eu fiz estágio com ele também lá, no Hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris. Fiquei lá com ele. E teve a recidiva, e mesmo assim voltou e teve que fazer uma segunda cirurgia. Mas você vê, voltou, fez a segunda cirurgia, ainda foi o melhor do mundo e ganhou uma Copa. Putz, uma volta gigantesca por que é um apelido top pro cara. Porque assim, depois ele veio pro Corinthians, totalmente acima do peso, fora do peso. Ele fez um golaço. Ele jogou muito. Destruiu. Joelho destruído. E arrebentou. Mas porque é muito acima da média. É um cara com dom muito acima da média. Então, mesmo ele muito abaixo da média fisicamente, ele era muito melhor que os caras. Então é um negócio, realmente era um fenômeno mesmo, né? A recuperação apelido bem dado. Apelido bem Fenômeno. dado. Fenômeno. Pô, e a parte da medicina regenerativa que a gente... Como é que surgiu isso? Todos nós estamos nesse barco. Vamos para essa aí. É legal para eu saber o que você... Porque assim, eu gostei demais. Quem me levou para medicina regenerativa foi o nosso brother aqui do lado, o Lucão. E, poxa, a gente pegou uma época de pandemia, um negócio meio parado. A gente tava conversando bastante num churrasco, foi, né? Na casa do Eric. A gente tava naquela fase que só podiam se encontrar poucas pessoas, se juntar poucas pessoas em casa. E a gente, para poder se encontrar, marcavam grupos menores e a gente fazia um churrasco, fazia uns encontros. E num desses encontros a gente, tamo aí meio parado, então, o consultório tá fechado. Aí eu falei, vamos fazer medicina regenerativa e tal. E a gente embarcou nessa, né? Eu falo porque fui um grupo de 5 pessoas, né? Eu, Eric Murato, André Maurício, a gente já Daniel Jorge e o Muratinho. O Marcos Murato. E a gente tá bem... Eu particularmente, estou bem contente com a opção que eu fiz, com a especialidade, a outra especialidade, uma nova especialidade que a gente fez. Mas eu queria ouvir de você. O que você acha? Até uma curiosidade pessoal, assim, porque você é uma pessoa que... Eu vou ser sincero com você aqui. Não é no ar porque nós não estamos ao vivo, mas assim, eu não imaginava nunca que você ia para esse lado, que você ia curtir isso. Por você ser uma pessoa muito focada em cirurgia do joelho, um cara que sempre se dedicou muito à parte cirúrgica. E com uma carreira absolutamente consagrada. Não é estabelecido. Estabelecido estamos nós. Consagrado. É consagrado. É um cara assim gigante no mundo do joelho, né? Eu queria ouvir a tua opinião. Não tinha por que mudar uma vírgula no caminho. A única coisa que eu sei é que você adora coisas novas, diferentes e desafiadoras, como nós também. Que nós dois, eu acho que deve ter sido um dos motivos para você começar a isso. Exatamente. Quem me levou para a medicina regenerativa, lógico, nosso brother aqui, o Lucas Leite, que o Lucas Leite, ele já vinha falando disso já há algum tempinho. Eu relutava um pouco, não acreditava muito, mas quando eu fui, de repente, vendo mais a fundo a coisa, me despertou uma curiosidade muito grande. Mas apesar de estar consagrado na área de doenças do joelho, eu, assim, tinha momentos de frustração. Puxa vida, queria fazer algo mais. E aquela mente científica acho que da minha adolescência, de querer ser cientista. E aí eu comecei a ver e, nossa, foi apaixonante, foi vibrante. E aí com o nosso mestre, o Dr. José Fábio Lana, que mostrou isso, e que na verdade assim, teve uma época da ortopedia que a gente chegou a fazer o plasma rico em plaquetas, né, o PRP, na
na cirurgia das lesões esportivas, que a gente chegou a usar no Brasil, mas depois acabou sendo considerada experimental. Off-label, né? Experimental. Então, o que acho que atrasou demais essa parte científica no Brasil, porque no mundo, quase no mundo inteiro, todos os países desenvolvidos usam essa técnica com excelentes resultados, com uma casuística gigante, com índice de evidência grau 1, que é o exigido pela medicina, e ainda nós estamos represados nisso. Mas ele teve, o José Fábio Lana acabou indo estudar isso e voltou e trouxe, mostrou para a gente. Então, eu fiquei maravilhado com isso e tenho sempre que possível, que pacientes que concordam, de participar de um evento, assim, de utilizar os chamados ortobiológicos, né? Que então são tanto o plasma rico em plaquetas, que é retirado das plaquetas, né? do sangue periférico, como o aspirado de medula óssea, o sangue aspirado de medula óssea, que contém substâncias que estimulam a regeneração de tecidos. Isso é maravilhoso, a gente vê na prática que funciona perfeitamente bem. Então eu fiquei encantado com isso e fiquei sempre que possível, sempre que um paciente concorda em fazer parte de um grupo de pesquisa, de estudo, eu tenho usado. E aí para patologias diversas. Resultados muito bons, né? Resultados muito bons. Eu não tenho, muitas vezes até evitando um procedimento cirúrgico, né? Exatamente. Até evitando um procedimento cirúrgico. E eu não sei o que você pensava assim, antes disso, né? Porque eu não imaginava isso. Essa história de integrar a parte clínica do paciente, né? O paciente também ter a parte de cura, além dos ortobiológicos, tal, o paciente também tem uma condição de se curar através da melhora do organismo dele, dos exames dele, da condição física e clínica dele, né? Mental muitas vezes, de ter um conjunto de sono reparador, um monte de coisa que auxilia isso, né? Que a gente nunca usou na prática, né? A gente nunca usou. Mas então, vamos só dar um tempinho agora aqui. O momento gastronômico nosso aqui, Serginho. Vamos servir aqui agora um negócio meio enfeitado. E aqui nós defumamos com madeira de abacateiro. E para acompanhar nós trouxemos algumas versões de torradinhas. Muito bom, muito bom. Espero que gostem. Só de respirar já melhorou pra caramba, né? Muito. Mas essa forma de olhar para o paciente como um todo, né? Voltar à medicina integral do paciente, nada mais é do que potencializar a chance de recuperar uma lesão de uma forma um pouco melhor, né? É importante olhar o paciente meio como um todo. Acho que boa parte da medicina regenerativa é integrar isso tudo, né? Ver o estado que o paciente está, o quanto a gente consegue melhorar para melhorar uma cirurgia, que seja uma sutura de menisco, um ligamento cruzado, que é tão comum na tua prática clínica aí, Sérgio. Mas é legal, mas é difícil o paciente entender, né? Assim, não sei, na minha prática diária, é muito difícil um paciente que está muito acima do peso, que tem uma vida desregrada, tal, ele entender essa noção de integração, né? Da medicina para a cura dele. Então, que facilitaria até o uso dos ortobiológicos também, né? Você maximiza o resultado, né, muitas vezes. E essa dificuldade eu tenho, não sei se vocês têm, né? Então, assim, acho que é o mais difícil que eu tenho hoje, né? De implementar isso, o negócio funcionar dessa forma, né? Não, exatamente. É uma coisa, é a saúde integral do indivíduo, né? É a saúde é verdade, essa dificuldade do paciente entender que a saúde dele debilitada, ele vai ter uma recuperação, uma reparação, uma regeneração de tecidos mais difícil se ele não tem uma saúde legal, total, né? que vai ajudar nisso, né? E nisso o nosso professor Lucas Leite aqui é o especialista em... Na verdade, é uma parte que então a ortopedia, que muitas vezes está entrando junto com a medicina regenerativa, que é cuidar do metabolismo do paciente, né? O paciente tem
metabolismo melhor, uma saúde melhor, para que tenha a cura da sua lesão de uma maneira muito mais fácil. São várias técnicas associadas para melhorar o potencial do paciente em tentar reparar uma lesão, seja sozinho, né? Ou seja, após um procedimento cirúrgico, ou invasivo ou não. É aumentar a chance de recuperar aquele tecido. O paciente tem que estar integralmente bem para aumentar esse potencial cicatricial que é natural do corpo, né? O corpo quer cicatrizar a lesão, o corpo quer curar. Sim. Né? Nós só damos um empurrãozinho. Bom, e hoje, assim, a gente teve um pouquinho de um delayzinho aqui, mas é só, até porque eu vou mostrar um negócio. Eu consigo ficar em pé aqui? Deixa eu mostrar uma coisa aqui também. Porque, na verdade, vamos harmonizar com vinho. A gente sempre harmoniza com vinho um prato aqui, com entrada, aqui, alguma coisa. E eu vou mostrar aqui, vou só misturar aqui. Essa carne cruda tem uma geminha de um ovo de codorna ali no meio, nós vamos misturar. E aí, a partir daí nós vamos harmonizar com o vinho que o Mário está trazendo pra gente aqui no dia de hoje. Consegue mostrar Então, aqui, ó. Tá mostrando. Aqui a gente pega essa geminha de ovo, faz uma mexidinha para dar uma liga aqui nesses crispes aqui, que na verdade é uma granolinha salgada de lemon pepper. Aqui, ó, faz uma misturadinha e aí a gente pode comer ou como prato principal ou nas torradinhas ali, harmonizada com o Chance. Para harmonizar com esse steak tartar, tem hoje como sugestão um chablis 100% chardonnay, uma harmonização clássica francesa, do excelente produtor William Freve, está na faixa de 439, um excelente vinho, magnitude dos brancos, muito bom. Esse já é pauladinho, hein? Mas esse é o melhor, falando de chardonnay, é o melhor que temos no mercado, chablis. Tomá-lo-emos mais tarde. Sim. Bem depois. Saúde. Obrigado. Não se preocupe que é bem depois. E pode comer, viu, Serginho? Isso aqui é pra gente... Isso aqui é pra gente brincar aqui, degustar, fazer um... Durante o bate-papo. Não é de plástico, sabe? Fake. Não é fake. Tipo isopor pintado, sabe? Lembrando para quem está entrando hoje, né? A gente grava aqui o programa dentro do Mozafiato Osteria, né? Em cima da Gran Cru. Então isso aqui nós estamos dentro de um restaurante com o estúdio montado pelo Pichoxó. Exatamente. Nosso grande amigo Pichoxó. Grande amigo e parceiro aqui. Com O no final. Ó, com Pichoxó. Exatamente, com O, acento agudo no O no final. Tá? E aqui estamos aproveitando o merchan aqui do Lucas, na Mozafiato Osteria. Isso. Na Vila Nova Conceição, em São Paulo, na rua Diogo Jacome 361. A gente grava todos os podcasts aqui, alguns ao vivo, alguns gravados, né? Sim. E a gente vai apresentando um pouquinho dos pratos para vocês. Esses vídeos aqui nós vamos atualizar, que já está um pouco desatualizado até, porque alguns pratos novos, tem até umas fotos novas, eu vou te mandar depois pro Xoxó, pra gente já mudar. Mas a maioria dos que estão passando aí tem ainda na casa, existem ainda, são pratos tradicionais que a chefe Thaís Andrade faz pra gente aí. Legal demais, gente. Obrigado, viu? Muito legal. E após merchan, é isso, né, gente? Eu acho que... E Serginho, como é que está a tua prática de vida hoje, né? Onde você está, o que você está fazendo, aonde você está atendendo, né? Qual que está a tua rotina de vida hoje? Como é que tá? Eu continuo no Hospital IFOR, apenas um período por semana, onde ainda tem principalmente os R4, né, que já terminaram a ortopedia básica, que me acompanham. Então, continuo lá, mas um período só. Nos outros períodos eu estou no consultório que eu tenho em Santo André e outro em São Bernardo. E tem um consultório em São Paulo também, que eu venho uma vez por semana, né? Diminui muito o número de cirurgias, mesmo porque com a medicina regenerativa passamos a conseguir resultados positivos sem a cirurgia. E então passei a operar menos, mas tem casos que não tem jeito, que a cirurgia ainda se faz necessário, né? A medicina regenerativa não vai, ela veio para acrescentar uma coisa no tratamento do paciente, mais uma ferramenta, porque em alguns casos a cirurgia vai ser imprescindível e então continuo fazendo cirurgia. Mas gostaria de cada vez mais me dedicar a isso. Me dedico
aos meus cachorros, que tô sempre... Super bacana. Tem só um isso aí. pouquinho, né? Cachorro e Super gato. bacana. Eu nem lembro a conta mais como tá hoje. Agora tem pouco, só temos 13 gatos e 5 cachorros em casa. Tem um sítiozinho que tem uns 20 cachorros e mais alguns outros bichos. Em casa tenho também uma galinha. Mas um conta galo, um mas pouco o desse galo- trabalho. Às vezes o pessoal acha que você está criando cachorro aí, né? Um galo. Não, conta o que é isso. Isso é super legal. Não, então, na verdade, assim, sempre gostei de bichos, de animais, né? Mas principalmente a minha esposa, a Márcia, que ela é protetora animal, então esses animais todos são animais, não é que eu crio cachorro e gato para sou criador para vender, não, são todos animais resgatados, nenhum deles foram comprados, Super bem tratado. e super bem tratados. Por sinal. Por sinal. E por sinal, Xoxó, corta essa parte aqui, eu comendo essa carninha aqui, porque a minha esposa é vegetariana. Não pode ver de jeito nenhum. Mas isso aí é uma carne feita de berinjela vegana. Tá. Boa. Tem que O tratar de abacate, berinjela. abacate. Então, o abacate, ó, glutationa. Então, me dedico também a essa causa protetora aí, junto com a minha esposa. E tratando bem os bichinhos, porque é muito bom conviver com animais. Tratar bem. É impressionante como eles se apegam a gente e são grudados, né? Fantástico. É uma coisa muito, muito legal. E é muito interessante como tanto os gatos como os cachorros, de repente, eles se apegam a você. Eu tenho os cachorros em casa, se eu estou no escritório, se eu vou para a cozinha, se eu vou para o quarto, eles vão atrás de mim. Eles vão atrás, se acompanham. E os gatos também. Tem uns gatos que preferem a Márcia, tem outros gatos que preferem eu. Vem, eu sento no sofá lá, eles vêm em cima do meu colo. Escolhem. Então, eles te conhecem. Não é uma coisa assim que, como falam que o animal não pensa. Não, eles pensam, eles têm memória. Agora, eles no auge dessa guardam. história toda, qual o maior número que você teve já dentro de casa? De animal, de gato e cachorro? Você lembra? Eu já tive dentro de casa, uma casa, não é apartamento, não. Uma casa grande com quintal. Já teve 47 gatos e 17 cachorros. E até. Fala sério, Xoxó. E até teve um estágio que eu fui fazer nos Estados Unidos e acabou conversando e tinha uma pessoa lá que acompanhava a gente, não era médico não, mas para todo lugar que ele levava, no tour da Biomet, a antiga Biomet, me apresentava dizendo que eu era Dr. Little. É isso aí, ó, viu? Não tinha pensado nisso, mas é verdade, viu, cara? É verdade. Olha, contou até pro presidente, o dono da Biomet, chegava qualquer um. Little. No ar agora vai pegar. He's Dr. Little. Aí, ó. Ai, que legal. Muito cara. legal. Muito bom. Legal, muito legal. Serginho, obrigado, viu? Obrigado por você estar batendo esse papo com a gente aqui. Valeu por ter aceitado o convite, disponibilizado Nós vamos um trazer tempo, você né? aqui outras vezes. Vamos conversar sobre artrose, sobre próstata. Ixi, vamos cara, falar temos mais papo desse aqui pra objetivo. bater até... Ele vai dar um curso inteiro de joelho aqui. Putz. Esse episódio vai até terminar. Temos várias histórias boas pra contar e pra ouvir. Muito. Mas a gente agradece de coração mesmo você ter disponibilizado um tempo da tua agenda aí preciosa pra vir falar com a gente aqui num projeto da gente aí que humilde Humilde. e projeto. receber você aqui foi um grande prazer. Obrigado, Né? viu? Um cara gigante como você, um amigo, um formador de médicos, de homens. Isso aí. Eu tenho que agradecer, porque tá vindo aqui numa tarde super agradável, com amigos que eu tenho a maior estima e que, poxa vida, e tenho que parabenizar vocês por essa ideia, porque são dois médicos de muito sucesso também, e que tem
ideias de fazer coisas diferentes, que fazem muito bem, que conseguem fazer. É dono de restaurante, tudo louco. inventa podcast. O Lucas tem outros aí, o do Orto Rock. É um podcast também? Não, é um programa só então, como que vocês conseguem fazer umas coisas tão diferentes da medicina? A gente Vocês tenta, estão a de gente parabéns. tenta. Não, fazem Obrigado, muito bem Serginho. feito. Muito Obrigado. obrigado. Muito obrigado. Todos filhos do Sérgio Menezes. É isso mesmo, é isso aí. Quem plantou a semente foi você. Você faz parte da nossa. nossa... Você foi da nossa- chefe nosso, eternamente vai ser chefe nosso. Faz parte da nossa criação Aprendemos contigo a profissional. medicina e aprendemos muito sobre a vida com você. Sempre um cara ético, moralmente íntegro e que sempre orientou a gente, ensinou tudo que podia e que não podia, o que nós não aprendemos é por incapacidade nossa, porque você tentou passar tudo sempre, e moralmente íntegro, sempre ensinando sobre a vida pra gente. Eternamente gratos. Obrigado, viu? Obrigado. Imagina. Muito bom estar aqui. Lucão, valeu, velho. Pessoal, mais uma aqui. E hoje um dia especial ter o Serginho aqui. E em breve mais um episódio. Tchau, pessoal. Obrigado mais uma vez aí. Grande abraço. Curtam a gente aí, beleza? Um abração. Abração. Valeu. Obrigado.